Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje nós temos o grande prazer, a grande satisfação de ter aqui o professor Jorge Simões de Sá Martins. O professor Sá Martins é bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tendo cursado o ciclo básico no Instituto Militar de Engenharia, e é doutor em Física pela Universidade Federal Fluminense. Foi pesquisador visitante no Colorado Center for Chaos and Complexity, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e instrutor, lecturer, do Departamento de Física da mesma universidade entre 1999 e 2002. Desde junho de 2002, é professor do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense, tendo passado a categoria de professor associado em 2010. Foi coordenador do curso de graduação em Física entre 2005 e 2007 e vice-coordenador no mesmo curso entre 2009 e 2011. Entre março de 2007 a julho de 2014, atuou na administração da Universidade Federal Fluminense, tendo sido, nesse período, responsável pela divisão de monitoria, presidente da comissão de monitoria e responsável pela coordenadoria de apoio ao ensino de graduação, substituindo eventualmente pró-reitor de graduação. Foi também pesquisador colaborador no grupo de pesquisa de ensino de física da Universidade do Colorado, entre 2014 e 2015, e no programa de estágio sênior da CAPES. A partir de março de 2017, retomou sua posição anterior como responsável pela coordenadoria de apoio ao ensino de graduação na pró-reitoria, na respectiva pró-reitoria da Universidade Federal Fluminense. Sua pesquisa se dá na área de física estatística, com ênfase em mecânica estatística de sistemas com dinâmica de limiar e de sistemas evolucionários e na termodinâmica de sistemas hadrônicos. A partir do seu estágio na Universidade do Colorado, o foco principal de sua atuação se deslocou para a área de ensino de física e a formação de professores de nível médio. O professor Jorge Simões de Sá Martins se tornou amplamente conhecido pela comunidade de física nacional com as suas aulas, com dezenas, centenas de milhares de visualizações, se somarmos, né, todas. Então, assim, é tido como uma das maiores referências do ensino de física, um dos professores de física mais conhecidos do nosso país. Por essa e outras razões, eu agradeço muitíssimo o professor Jorge Sá Martins ter nos dado a honra de sua apresentação hoje. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A audiência é sua a partir desse momento. Muito obrigado, Crispino. É com muito prazer que recebi e aceitei o seu convite. E eu quero iniciar a minha apresentação com essa bela foto que não tem nada a ver com a apresentação, mas que tem tudo a ver com Belém. Isso aqui é o Mangá das Garças, um dos lugares mais bonitos do nosso país. A minha intenção hoje é conversar com vocês sobre a inovação pedagógica e o que é que a pandemia está nos ensinando e de que maneira ela está provocando uma alteração na nossa maneira de trabalhar. Então, esse é um breve sumário. Essa parte inicial eu vou tentar ser o mais breve possível para deixar um pouco mais de tempo para aquilo que de fato é novidade. E aqui eu quero mostrar para vocês um rápido histórico de como é que a gente tem ensinado ao longo do tempo e o que é que a experiência internacional está nos mostrando já desde uns 40 anos para cá. E você mencionou as aulas online, eu vou fazer também um breve histórico de como é que elas apareceram na minha vida e como é que elas surgiram dentro do contexto aí do Instituto de Física da Fluminense. Então, eu começo com esse breve histórico, né, de como é que a gente ensina, como é que a gente tem ensinado ao longo do tempo. Uma palavra em inglês que referencia o professor é a palavra lecturer, que é derivada da palavra latina
lector-leitor. Isso porque o papel do professor, originalmente, no início do ensino formal, era o papel de ler informações que estavam disponíveis em manuscritos que só ele possuía, né? Então, a Idade Média vê o nascimento das universidades europeias, e esse é o papel do, então, professor, que ele vai ler para os seus alunos as informações contidas no material de que ele dispõe. A sala de aula, portanto, adequada para isso, é uma sala de aula na qual esse leitor ele está de frente para os seus alunos e eles estão sentados de frente para esse professor, e a interação se dá unidirecionalmente do professor para os alunos, veiculando as informações. É claro que, à medida que o tempo passa, nasce a imprensa e aí começa a haver uma maior disponibilidade da informação. O livro-texto é uma grande revolução, né? E aí não é mais o professor o único detentor do material onde está a informação a ser veiculada. Isso vai começar a provocar alterações na dinâmica da sala de aula. Mais recentemente, o ensino de elite se transforma no ensino de massa, e aqui no nosso país há uma velocidade bastante grande. Rapidamente, aqui eu me lembro, quando eu entrei no que era então o equivalente ao ensino médio de hoje, eu fiz científico, haviam no nosso país cerca de 400 mil alunos dessa etapa do ensino, enquanto a população estava em torno de 70 milhões. Hoje, nós somos 210 milhões, a população multiplicou por 3, enquanto esse nível de ensino hoje contém 10 milhões de alunos. Ou seja, nós estamos falando aí de uma real democratização desse ensino, né? Por outro lado, além do livro-texto, a informação hoje ela está disponível de uma forma bastante mais ágil, e a primeira vez que eu me dei conta disso foi meio por acaso, né? Eu estava dando uma aula de física moderna e, em algum momento, eu quis me referir ao valor da constante de Rydberg, e eu não me lembrava do valor dela de cabeça. Eu fui consultar minhas notas de aula. Antes que eu conseguisse localizá-la, um aluno lá gritou, lá, o valor é tanto. Eu falei, como é que você sabe disso? O cara estava com um dos primeiros smartphones na mão e ele tinha consultado o Dr. Google. Então, hoje, nós temos uma outra disponibilidade, né? Outras formas de acesso à informação que não apenas aquelas mais tradicionais. Uma outra coisa que vale a pena mencionar, porque está entre as motivações que vão nos levar até a discussão das inovações pedagógicas, é essa brincadeira aqui de comparação entre o que o professor diz e o que o aluno ouve. Uma brincadeira de salão que era muito popular na minha época de adolescente era a brincadeira do telefone sem fio, na qual uma fila de pessoas, numa fila de pessoas, numa das extremidades, uma pessoa dizia alguma coisa, uma frase no ouvido da seguinte, e ela ia dizendo para o ouvido da seguinte, e assim por diante, até chegar à última pessoa dessa fila, e, via de regra, a frase que era enunciada pelo último não tinha nada a ver com a frase que tinha sido dita pelo primeiro. E aqui eu brinco dizendo que, na verdade, nós temos esse aumento de entropia o tempo todo, né? Quando a gente está dando uma aula expositiva, o professor quer veicular alguma informação, o que ele diz já não é exatamente aquilo que ele tinha pensado em veicular, o aluno ouve uma terceira coisa, registra uma quarta coisa. Nós estamos falando do telefone sem fio aqui, repetido agora na sala de aula. Outra coisa também que me remete a um comentário curioso que eu ouvi, logo que eu cheguei de volta dos Estados Unidos, eu conheci um menino que era aluno da UFRJ e ele disse que era aluno do professor Moisés Nussensweig, que era e continua sendo um dos meus ídolos na física, né? E eu todo entusiasmado, e aí, como é que é a aula do professor Moisés? Eu disse, professor, eu sei que o senhor gosta dele, mas o meu problema com ele é que, na verdade, o que o professor faz na aula é botar o livro dele em pé. Eu não sei se você lembra que, naquela época, né, o livro de física básica do Moisés era manuscrito, com aquela letra linda que ele tem, né? E aí o Moisés escrevia no quadro negro as informações que já estavam no livro, né? Com aquela mesma letrinha. E aí a gente vem essa questão de um dos papéis que a gente sempre associou à tarefa do professor é o papel de transmissor de informação, e aqui a gente deve questionar tanto a eficácia desse processo, aí
lembrando do telefone sem fio, e a eficiência, né, associada aí ao custo que isso tem, quando, na verdade, as informações já estão, por exemplo, disponíveis no próprio livro do Moisés, e talvez seja desnecessário que ele coloque, que ele vá à sala de aula, junte todo mundo na sala de aula para colocar o livro em pé. Esse aqui é um diagrama que aparece num trabalho recente de um neurocientista americano, e o que ele faz aqui é comparar a atividade cerebral em diversos momentos da vida de um estudante. O destaque está aqui, né? A gente, em azul, aqui nós estamos circulando o que acontece, a atividade cerebral quando a gente está assistindo um show de TV, e aqui a atividade cerebral quando ele está numa aula expositiva. Existem alguns questionamentos a respeito do método de gerar esse gráfico, se de fato estaria medindo a atividade do cérebro ou não, mas, independente disso, eu já experimentei fazer o seguinte, eu peguei esse mesmo gráfico e tirei os destaques azul e vermelho, mostrei para os meus alunos, destaquei que aqui era atividade cerebral quando o aluno estava assistindo TV e pedi para ele localizar em que momento ele estava na sala de aula. A legenda tinha sido retirada. Mais de 80% dos alunos acerta, de fato, identifica esses dois momentos como o momento onde ele está na sala de aula. Ou seja, ele está, de certa maneira, referendando essa ideia de que a atividade cerebral numa aula expositiva é extremamente baixa. Quando a gente fala de inovação e de mudar a maneira como a gente ensina, a primeira resposta que a gente tem dos nossos colegas é, de fato, por que eu tenho que mudar? Na verdade, nós todos aprendemos com esses métodos tradicionais e, pelo visto, aprendemos bastante bem. Tanto é que somos, atualmente, professores universitários. O fato é que nós somos péssimos exemplos, né? Nós somos aqueles estudantes que acabaram se transformando em professores. Os estudantes que a gente quer alcançar não são de longe, sequer de longe, parecidos conosco. Eles são bastante diferentes. Além disso, os objetivos que a gente quer alcançar hoje em dia já não são mais os mesmos. Eu não vou me deter muito nessa discussão, isso aqui é pano para manga, valeria a pena um outro seminário só para discutir essas coisas. Além disso, hoje nós sabemos muito melhor como é que os estudantes aprendem. Como eu mencionei antes, o avanço da neurociência foi extraordinário nesses últimos 40 anos. Aqui eu relaciono dois textos recentes, publicados pela Academia de Ciências Americana, como as pessoas aprendem, que são relatos, enfim, resumos, né, de tudo que a gente aprendeu a respeito desse assunto, de como os alunos aprendem. A versão mais recente é de 2018, está disponível gratuitamente na internet. A pergunta é: a quem nós estamos ensinando, por quê e para quê? E essas perguntas se tornam agora muito mais importantes de serem respondidas para que a gente justifique tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, o que eu chamo de desafios modernos aqui, regurgitar a informação não é mais suficiente. Eu remeto também a um texto bastante conhecido da comunidade física, o texto que o Feynman escreveu depois de ter passado uma temporada aqui no Brasil, onde ele descreve a decepção que ele teve com o ensino de física no Brasil, né? Ele comenta que os alunos simplesmente copiavam o que o professor estava dizendo, porque na prova ia cair exatamente uma pergunta cuja resposta era aquela frase que eles estavam copiando. Era um exercício de regurgitar a informação apenas. A gente hoje quer alcançar processos cognitivos muito mais complexos, né? Eu estou aqui citando a taxonomia de Bloom como uma das maneiras de organizar de forma hierárquica esses processos cognitivos que a gente quer alcançar. Além disso, hoje nós temos que dar destaque a essa ideia de que nós devemos ensinar a aprender, apesar da coisa estranha que essa frase contém, mas uma avaliação também relativamente recente, feita pela Sociedade Americana de Física, se eu não me engano, 2014 ou 2015, eles avaliaram que cerca de 40% das oportunidades de trabalho disponíveis naquele ano se referiam a conhecimentos e habilidades que sequer estavam
disponíveis 5 anos antes. Ou seja, eram oportunidades de trabalho que sequer existiam quando os estudantes que então estavam se formando tinham entrado na universidade. Então, você tentar moldar o ensino universitário para contemplar as necessidades de mercado, essa estratégia falha, porque o mercado é muito mais dinâmico do que a gente consegue ser no nosso ensino. Por outro lado, existem, para a gente justificar novas alternativas, novas estratégias de ensino, é preciso que a gente gere conhecimento a esse respeito, e, em particular, é preciso que a gente gere evidências concretas que possam validar estratégias alternativas. Esse esforço tem na verdade, sido feito desde o final dos anos 80 do século passado, com o desenvolvimento de diversos diagnósticos e que tem como uma de suas funções exatamente avaliar qual foi o progresso provocado por cada estratégia de ensino que a gente pode experimentar. Essas evidências estão aqui coletadas no artigo que já é até um pouco antigo. Esse artigo foi publicado em 2014 na revista dos Proceedings da Academia de Ciências Americana. É um meta-artigo, né? Ele aqui analisa 225 estudos que reportam comparações entre estratégias de ensino expositivas com estratégias de ensino chamadas agora de engajamento ativo, que vão tentar produzir um avanço a respeito dessa maneira, né? Vencendo, portanto, as dificuldades do ensino puramente expositivo. E o que esse artigo mostra, na verdade, é que o desempenho com métodos de engajamento ativo aumenta quase meio desvio padrão quando você compara o desempenho através tanto do resultado dos diagnósticos quanto das notas em disciplinas convencionais. Também ele mostra que a reprovação numa disciplina que usa estratégia expositiva, ela é 1,5 vezes, em média, maior do que a reprovação com estratégia de engajamento ativo. Um amigo meu, o professor Finkelstein, da Universidade do Colorado, costuma dizer que, se nós estivéssemos falando de comparação entre 2 remédios, né, se fosse um teste clínico, seria até criminoso você usar o remédio que promove mais reprovação. E esse efeito é inclusive, maior do que... ele é aumentado, né, quando falamos de turmas menores do que 50 alunos. É claro que isso não é tudo, até porque, quando a gente fala de aula expositiva, existe uma enorme gama de variedade de aulas expositivas, até aula expositiva absolutamente convencional, onde só existe uma via de trânsito, de informação, né, do professor para o aluno. A gente sabe que vários dos nossos colegas, né, já de algum tempo, conduzem aulas expositivas onde há também interação com os alunos, de modo que aqui a gente não tem só branco e preto, né? A gente tem vários cinzas, então ainda há espaço para algum tipo de aula expositiva, mas cada vez mais a gente está sendo conduzido a aulas onde o engajamento do aluno se torna fundamental. Essas estratégias, metodologias de ensino que promovem o engajamento do aluno começam a aparecer com mais ênfase nos Estados Unidos no final da década de 80, como eu já mencionei, início da década de 90. Uma das estratégias mais populares na nossa comunidade de física é a Peer Instruction, instrução pelos pares, ou método Mazur, que foi uma proposta desenvolvida por Eric Mazur, professor de física da Universidade de Harvard, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais na frente. Outras estratégias que eu estou mencionando aqui são o Problem-Based Learning. Na verdade, isso aqui vem mais da Europa, mais da Inglaterra, né? E está associado mais a ensino na área da saúde. Just-in-time teaching, também vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, aula invertida. Esses nomes todos estão associados a essas ideias de transformar o ensino de maneira a produzir um protagonismo maior por parte dos estudantes. A Associação Americana de Universidades é um conglomerado de cerca de 60 universidades, dentre as mais conhecidas, né, da América do Norte, americanas e canadenses,
E nesse conjunto de universidades, que inclui, por exemplo, MIT, Harvard, Yale, Caltech e outras desse porte, 80% das aulas das disciplinas desse conglomerado de STEM aqui, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, já são ministradas nesse novo formato. Essa avaliação também já é um pouco antiga, isso aqui é de 2016. Esse ensino com protagonismo do estudante, ele também é ajudado, é suportado pela mídia que foi criada em torno disso. Então, as videoaulas e os cursos abertos massivos, os MOOCs, são também associados a essa ideia. A gente começa aqui a falar um pouco mais especificamente sobre a física da Fluminense, e eu vou me reportar aqui ao projeto Sem Mais Física, que foi um projeto que a gente conduziu entre 2009 e 2014, que tinha por finalidade principal atrair alunos para a nossa licenciatura. A gente achava que a nossa licenciatura tinha uma procura muito baixa e, em parte, isso se devia ao desconhecimento que os alunos têm a respeito das possibilidades que ela produz, né? Então, a gente convidava alunos da rede pública para ter aulas presenciais conosco aos sábados, de física, matemática e redação, que eram as 3 disciplinas que eram mais importantes assim, para caracterizar a nota final no Enem para esses alunos. E aí a gente conseguiu um pequeno financiamento da FAPERJ para comprar uma câmera de vídeo profissional, microfones e ilhas de edição, e a gente filmava essas aulas, e essas aulas foram, então, editadas e transformadas em videoaulas do canal Sem Mais Física. Hoje de manhã eu dei uma olhadinha nos dados desse canal. Nós temos 32.600 inscritos nesse canal e mais de 7,5 milhões de exibições. O custo disso aí, como eu falei, o financiamento da FAPERJ, mais uma bolsa que a UF dá para os alunos de licenciatura, que são as pessoas que fazem as filmagens e fazem a edição, isso é menor do que R$0,01 por exibição. O Sei Mais Física, ele provocou também o início da filmagem e transformação das disciplinas tradicionais do nosso ensino de graduação em videoaulas. A gente começou com a mecânica analítica, com o professor Nivaldo, que na época tinha acabado de lançar o seu livro-texto, né? Então a brincadeira era: compre o livro e assista às aulas do professor Nivaldo. E aí estão os canais que nós temos hoje em ação, né? Você veja que nós temos o canal mais recente de todos, é o canal de mecânica clássica, que foi o último a entrar no ar, está chegando a 1 milhão de exibições. Ao todo aqui, se a gente somar isso tudo, nós vamos ter aqui cerca de 7, 8 milhões de exibições ao todo, né? A existência desses canais produziu um grande impacto nas disciplinas presenciais. Vários professores dessas disciplinas passaram a usar as videoaulas como sendo o mecanismo principal de transmissão da informação e, com isso, poderem transformar a aula presencial em aula de engajamento ativo dos estudantes. Outras inovações que a gente produziu aqui na Fluminense vêm dessas ideias que estão por trás da física por atividades e atividades com ensino de física. Essas disciplinas elas foram montadas como disciplinas de engajamento tutorial. Então, a base delas é um material desenvolvido pela Universidade de Washington, liderado pela professora Lillian McDermott, e que foi traduzido e convertido, adaptado para a realidade brasileira. Então, elas se apoiam, se baseiam na realização de atividades tutoriais em grupo. Então, as palavras de ordem aqui são aprendizagem centrada no aluno, protagonismo do aluno, o diálogo socrático como instrumento de aprendizagem conceitual e qualitativa e a produção de argumentação baseada em evidências e leis físicas. A primeira dessas usa temas de mecânica newtoniana, a segunda, temas de eletricidade. Acoplada àquela primeira, nós temos uma disciplina no final do curso de licenciatura, atividade com ensino de física, na qual os estudantes, terminando a sua licenciatura, são preparados como instrutores para as atividades tutoriais dos calouros. Aqui, na verdade, tem um filme, eu vou botar depois no chat um link para esse filme de apresentação da disciplina, para quem tiver
interesse em conhecer mais sobre ela. Aqui eu só estou mostrando o aspecto da sala de aula. Veja que a sala de aula aqui ela está montada com grupos, né? Os estudantes estão organizados em grupos, as cadeiras não estão mais voltadas, viradas para o quadro negro, eles trabalham em grupos de 3 ou 4 aqui, respondendo às atividades tutoriais, e eles são monitorados pelo professor da disciplina e pelos instrutores, que são os alunos da licenciatura dos últimos períodos. O impacto que ela produziu na aprendizagem pode ser medido por um dos diagnósticos, que é o que a gente mais usa aqui, não só aqui, né, é o mais usado também nos Estados Unidos e em outros locais, que é o FCI, o Inventário do Conceito de Força. A gente apura um ganho conceitual na média em torno de 40%. Não vou me deter aqui de que maneira a gente calcula esse número. O fato é que, numa aula expositiva convencional, esse é um dado também comum tanto à nossa realidade como à realidade americana, nunca é superior a 20%, enquanto a gente consegue o dobro desse ganho com essa estratégia. Então, o que nós fazemos hoje na UF, além da física por atividades, além desse método tutorial? A gente usa o método Mazur, né, que é uma maneira da gente produzir sessões destinadas a fazer com que as informações para o estudante ganhem sentido, que são interativas e são lideradas pelo instrutor. A gente usa aqui alguns aplicativos de celular, como o Plickers ou o Socrative, para a gente que nos ajudam a ter a informação que a gente precisa para conduzir a essa estratégia. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Então, como é que funciona esse método Peer Instruction? Depois de uma breve apresentação do conteúdo a ser abordado, em geral muito, muito rápida, entre 5 e 10 minutos no máximo, a suposição é que o aluno já tenha tido essa informação ou através de leitura prévia ou através de uma videoaula que ele assistiu antes da aula presencial. E aí nós entramos num ciclo que é a formulação de questões, então, que envolve os verbos perguntar, refletir, quer dizer, a pergunta feita pelo instrutor, a reflexão feita pelo aluno, a resposta que ele dá, que é colecionada em tempo real através dos aplicativos que eu mencionei antes, e aí o professor mostra, convida os alunos a discutir entre si essas respostas, e isso se torna mais interessante quando as respostas que eles dão são muito variadas, né? Então, a brincadeira aqui, eu digo para ele, você tem que tentar convencer o seu colega que respondeu diferente de você, de que a sua resposta está correta. Então, a brincadeira aqui é produzir argumentação e tentar convencer o colega, e depois de dar uns 2, 3 minutos para que isso ocorra, eu peço para eles responderem de novo. Via de regra, o padrão de respostas vai rapidamente em direção à resposta correta, e aí é o momento, então, do instrutor produzir uma explicação, um sumário, um resumo daquilo que foi discutido, e aí voltar a perguntar. Por isso, aqueles aplicativos de celular são interessantes, porque permitem a coleta online, a coleta em tempo real da resposta dos alunos, e ajuda o instrutor a dimensionar se ele deve continuar abordando aquele tema ou se ele já foi suficientemente dominado pelos alunos para que ele possa prosseguir. Então, um exemplo desse tipo de questão aqui é possível construir-se uma dedução matemática da equação abaixo, que é a equação contida na segunda lei de Newton. E isso é uma pergunta que dá muito pano para manga entre os alunos, porque, primeiro, eles querem entender direito o que significa uma dedução matemática. Eles estão numa disciplina, a disciplina de mecânica clássica aqui, que é uma disciplina onde ele vai ser introduzido ao formalismo matemático da mecânica. Ele tem uma tendência enorme a achar que tudo pode ser deduzido, e aí a questão do que é uma lei experimental e o que você entende por deduzir se torna um momento muito interessante, e acontece bem no início da disciplina, né? Outra coisa que a gente aprendeu a fazer também mais recentemente é introduzir a ideia de que o estudante deve sempre ser alimentado com a nossa expectativa a respeito do que a gente quer que ele
aprenda. Então, a gente agora, para cada disciplina, a gente relaciona os objetivos de aprendizagem, que são frases que estão relacionadas com isso, né? O estudante deve ser capaz de, por exemplo, aqui, indicar quantos termos devem ser mantidos numa expansão em série para se obter resultado com significado físico. Isto aqui é uma informação para o estudante. O que eu quero que ele seja capaz de fazer? O mais explícito possível, né? Identificar quando é apropriado usar a expansão de Taylor, qual é a variável de expansão que ele deve usar, de modo a direcionar mais claramente como é que ele deve estudar e o que é que ele deve garantir que ele sabe fazer depois do estudo dele. E aí a gente junta essas coisas todas e aí produz essa ideia de aula invertida, na qual a gente usa esses 4 mecanismos simultaneamente: a videoaula como uma instrução prévia, um questionário que ele responde depois de ter assistido a videoaula, que está relacionado com o Just-in-Time Teaching, de tal maneira que eu possa, antes da aula presencial, ter tido acesso à compreensão que ele está demonstrando sobre o conteúdo da videoaula, e no momento presencial, o momento presencial vai ser apoiado nos tutoriais e no uso das questões do método Mazur. Aqui, por exemplo, um questionário. Ele acabou de ver uma videoaula sobre a escrita da cinemática em componentes polares. Então, ele vai responder quais são as componentes polares do vetor posição, e aí entender qual é o significado, por exemplo, da componente radial do vetor aceleração. Não tem nada muito elaborado, é simplesmente para garantir que ele assistiu à aula e que recebeu dessa aula as informações com as quais eu vou trabalhar nos tutoriais. Aqui está um exemplo de um tutorial na mesma sessão, né, onde agora ele vai desenhar, por exemplo, onde é que estão as coordenadas cartesianas, as coordenadas polares. Isso aqui é tudo feito em grupo, e, de novo, com o professor circulando na sala de aula, e a função do professor é exatamente instigar os alunos, questionar as respostas que eles dão e, em alguns momentos, chamar os alunos para si e dar alguma explicação coletiva, né? Esse tipo de aula, então, tem aqui uma avaliação feita pelos alunos. Eu estou mostrando uma delas, elas têm mais ou menos o mesmo padrão. Essa aqui, na verdade, foi o resultado de uma disciplina de termodinâmica, que mostra que os alunos, em geral, tendem a concordar com o fato de que essa disciplina, a maneira como ela está organizada, ajuda o aprendizado, e, além disso, que faz com que ele se sinta motivado a todas as aulas. Uma questão que a gente já se defrontou aqui, via de regra a gente se defronta de novo, é a baixa frequência dos alunos a algumas aulas, né? E a gente está percebendo que o uso dessas metodologias tem feito aumentar a frequência, porque o aluno agora percebe um novo significado para a presença dele em sala de aula, porque é exatamente o momento onde ele vai elaborar, onde ele vai tentar aplicar as informações, os conteúdos aos quais ele teria sido se submetido nas videoaulas ou na leitura prévia do livro-texto. É claro que, quando chega a pandemia, a gente perde essa oportunidade de fazer essas aulas presenciais da maneira como a gente estava fazendo antes. Por outro lado, a disponibilidade dessas videoaulas gravadas foram fundamentais para que a gente pudesse fazer a conversão para o ensino remoto, de certa maneira, simplificadamente, em várias das disciplinas, né? E aí a gente usou essas estratégias, que são baseadas no protagonismo do aluno nas atividades de discussão em grupo. A gente transportou parte dessas atividades para aulas assíncronas, ou seja, para atividades que eles vão realizar sem a presença do professor, e nas atividades síncronas a gente se beneficiou de ferramentas que estão disponíveis nesses softwares de webinário. A gente usou muito aqui o Zoom, que tem a possibilidade de você produzir o que ele chama de breakout rooms, que você organizar a totalidade dos seus alunos em pequenos grupos e você ter a habilidade de circular entre esses grupos, alimentando as discussões. A gente usou isso fortemente, principalmente nas físicas por atividade. Também utilizamos nas aulas experimentais experimentos gravados, e algumas delas foram transformadas em análise de dados, né?
a gente seguiu muito o que o pessoal da Universidade do Colorado, que nos antecedeu nisso, né? Eles começaram a fazer ensino remoto antes da gente, e aí a gente se beneficiou um bocado da experiência que eles já tinham adquirido. Uma das coisas que eles fizeram, que eu fiquei assim até meio surpreendido, um dos professores de uma disciplina experimental, ele fez o seguinte, ele se filmou fazendo os experimentos, mas sem falar nada, né? Era só um vídeo onde ele manipulava os aparelhos, montava o experimento e realizava os experimentos, filmava lá o resultado dos aparelhos de medida, e ele fazia isso mais de uma vez. Em algumas delas ele cometia erros propositais, e aí a brincadeira era que os alunos deviam ser capazes de discutir o experimento realizado e identificar onde é que ele estava errando. Depois, é claro que com o ensino remoto a questão da avaliação se torna premente, né? Como é que a gente sabe? A gente não sabe fazer avaliação online, né? A gente, quer dizer, fazia exatamente essa questão do assincronismo, o sincronismo da nossa atividade com os alunos teve como uma das motivações o fato de que nem todos os nossos alunos tinham a possibilidade de ter acesso a uma rede e ter acesso a um espaço em casa na qual ele pudesse participar da aula sincronamente. E aí vem essa questão de como é que a gente faz uma avaliação, né? E aí vem essa discussão de o que é mais importante num momento como esse, se é a avaliação formativa, na qual a gente tem, na verdade, uma informação a respeito do andamento, do progresso que o aluno está tendo, ou de uma avaliação somativa, que é aquela que vai garantir que ele é capaz de passar para a disciplina seguinte. Via de regra, a gente pede do nosso aluno trabalho em excesso. A gente dimensiona o nosso currículo pensando no tempo de sala de aula. Um exemplo, a disciplina de mecânica clássica aqui na UF é uma disciplina que tem 6 horas de aula semanais. Ocorre que a quantidade de trabalho que é exigido do aluno para que ele ganhe proficiência na disciplina está longe de ser essas 6 horas, né? Só que quando a gente monta o currículo, a gente pensa só nas 6 horas. Então, a gente pensa, na verdade, no tempo do professor e não no tempo do aluno. O protocolo de Bolonha, ele, na verdade, já chamou a atenção para isso lá na década de 90, e esses créditos de transferência, os SCTS, que ele propõe, contemplam exatamente a totalidade da carga horária necessária para o aluno ganhar proficiência em cada disciplina, e não apenas no tempo de sala de aula. Tipicamente, a carga horária que o aluno precisa é entre 2,5 e 3 vezes maior do que o tempo de sala de aula. Mais recentemente, várias universidades americanas aí desse primeiro time também começaram a identificar em cada disciplina a quantidade, o tempo necessário fora da sala de aula para os alunos. Então, aqui eu vou uma figurinha para mostrar de que maneira a gente vê aqui a distinção entre o ensino normal, o ensino presencial, né? O que acontece dentro da universidade, o que acontece em casa. Então, no ensino presencial, no campus, é onde se dá a transferência de informação, que é dada no ritmo que o instrutor estabelece, e é um procedimento, uma atividade síncrona, e aí, em casa, é que o estudante vai dar sentido à informação que ele recebeu nas listas de exercícios, nas questões que ele tem que trabalhar em casa, e aí ele usa um ritmo próprio, é ele que estabelece o ritmo, e isso é assíncrono. Enquanto que o que a gente está propondo na aula invertida, eu estou chamando aqui, de brincadeira com a pandemia, de um novo normal, é que agora a gente inverteu essas coisas, quer dizer, é em casa que ele vai receber a informação, ele não precisa do professor para isso, ele pode usar um ritmo próprio, é ele que vai determinar em que ritmo ele vai receber essa informação, é um processo assíncrono, ele vai usar leitura de livro-texto ou videoaulas, que são atividades prévias ao momento de sala de aula, e no campus ele vai usar a presença do professor para conseguir dar sentido à informação que ele recebeu. Isso aqui é liderado pelo instrutor, é síncrono, e aqui a gente usa as técnicas que eu mencionei, a instrução pelos pares e os tutoriais em grupo. E a gente está fazendo isso também no ensino remoto. Então, à guisa de conclusão, eu estou numa cruzada pessoal aqui, querendo convencer
meus pares, né, meus colegas físicos, da necessidade da transformação das práticas de sala de aula e transformação das avaliações. Estou destacando aqui a importância, por outro lado, as limitações do uso das mídias digitais no ensino de física. É claro que não é tudo, né, parece que eu estou dizendo que isso aqui é a chave do sucesso, não é só isso, nós temos limitações. O papel na formação de professores de física no nível médio, a gente dá aulas, quando a gente dá aulas expositivas, é claro que os professores que nós estamos formando, a tendência deles é reproduzir exatamente o que eles receberam na sala de aula e vão dar aulas expositivas também, quando hoje a literatura está mostrando com clareza, as evidências estão mostrando que a prática de sala de aula deve ser diferente. Então, aqui eu remeto aqui ao nosso papel na capacitação de professores. A gente deve ter em mente o que a gente quer e de que maneira a gente quer que ele atue no ensino básico. Aqui, já para concluir essa apresentação, um artigo do Roberto Lente, que saiu recentemente no Globo, né? A revolução da educação passa pela ciência, da mesma forma que na saúde, não é mais possível apostar em alternativas intuitivas, é preciso reorientá-las para propostas baseadas em evidências, e é isso que eu estou querendo destacar. É preciso estender e ampliar essas evidências e dar-lhes consequência prática no chão da escola. E aí, à guisa de epígrafe, um contraponto. Numa conversa com meu grande amigo Carlos Alberto, meu ex-aluno, aliás, ele mencionou que toda pesquisa educacional sempre terá uma avaliação favorável, e todo método revolucionário de educação só funciona bem quando o seu autor está à frente. E isso aí, quem disse para ele foi um professor canadense. E é claro que a gente deve ter sempre em mente que nós somos apenas humanos, não é isso? À guisa de epígrafe também, aqui uma frase do Yuval Harari, num artigo recente dele, muitas medidas de emergência, né, que a gente colocou no ar em tempo muito curto, vão se transformar numa presença constante na nossa vida. Essa é a natureza das emergências. Eles aceleram os processos históricos. Estou querendo dizer com isso que algumas das coisas que nós aprendemos por força da pandemia vão se transformar em algo que vai nos acompanhar, mesmo depois que ela tenha desaparecido. E aí, também, como última frase aqui, se a gente acha que isso é difícil de fazer, vem essa brincadeira aqui, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Jean Cocteau. E com isso eu termino minha apresentação. Muito obrigado pela sua paciência. Nós aqui agradecemos, Jorge, pela excelente apresentação e, como retribuição a isso, vou pedir a todos que liguem momentaneamente seus microfones para uma grande salva de palmas aí em agradecimento. É isso aí, muito obrigado. Agora, vamos passar para as perguntas e para os comentários, mas antes disso, deixa eu dar para você aqui um panorama, como de costume, da sua audiência aqui, né? Então, tem gente, como nós já inferimos no início, né, estávamos conversando previamente, né, quer dizer, gente de vários estados brasileiros, como o Amapá, tá certo? Da cidade de Macapá, daqui do Pará, vou já dar uma detalhada do pessoal do Pará, do Ceará, em Fortaleza, do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda. Claro, nós temos aqui estudantes, né, entre colaboradores e bolsistas e professores do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, né, com destaque aí para o professor Jorge Cacieras, que é o coordenador. Temos também a professora Ângela Clautal. Tá certo? Do Pará, nós temos aqui, para você ter uma ideia, né, quer dizer, de várias cidades do Pará, que o Pará já tem por si só o tamanho com certeza maior que os menores países da Europa, né? Mas vamos lá. Capitão Poço, a cidade de Cametá, a cidade de Breves, na Ilha do Marajó, né, belíssima Ilha do Marajó, pessoas participando de Abaetetuba, Castanhal, entre outras cidades aqui do Pará. Temos alunos da nossa pós-graduação que estão fazendo mestrado e doutorado. Estou me referindo a
programa de pós-graduação em Física. Né? Daqui a pouco, talvez, alguns deles aqui queiram se manifestar, inclusive para agradecer você pela sua participação na formação deles. E aí, bom, destacar, claro, né, professores de secretarias de educação, institutos e universidades brasileiras, como, por exemplo, né, o Fábio Jorge, da SEDUC, da Ilha que trabalha na Ilha do Marajó, o Hans Hermann, que nesse momento está nos assistindo de Fortaleza, o professor Paulo Murilo de Oliveira e a professora Suzana Mossi de Oliveira, da sua Universidade Federal Fluminense, inclusive com participações de destaque do exterior. Temos aí, na Holanda, assistindo você, um jovem aí chamado Antônio Duarte Pereira Júnior, que é professor recente aí, tá certo, da Universidade Federal Fluminense. Inclusive me informou aqui em off, em paralelo, tá certo, que foi seu aluno de mecânica clássica, tá certo? Isso. Bom, aqui temos, eu tenho algumas perguntas, quer dizer, vocês não precisam, na verdade, se escrever suas perguntas, vocês podem escrever, eu tenho uma pergunta, isso já... podemos começar aqui pelo Marcelo Siqueira, que está assistindo a gente de Macapá, no Amapá. Marcelo, você é professor lá da Universidade Federal do Amapá. Marcelo, você quer fazer você mesmo a pergunta ou quer que eu leia? Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Eu gostaria de fazer a pergunta, então. Pode ser? Vai em frente. Tá. Primeiramente, professor Jorge, eu quero agradecer bastante pelos seus vídeos no YouTube. Tá? Há muito tempo tem ajudado a mim e a muitos estudantes que eu tive em diferentes questões. Eu tenho que elogiar, viu? Aquele seu vídeo sobre a solução do oscilador harmônico quântico, impondo a solução para aparecer naturalmente os polinômios de Hermite, aquilo ali foi fantástico. Ficou fácil, ficou tão fácil que eu até entendo, até hoje. Eu gosto de fazer assim agora, né? Gosto de fazer só assim. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, excelente, sempre tem ajudado, tem um canal de termodinâmica também que é ótimo. Uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte, para não demorar muito. Eu gostei muito da metodologia como você sugeriu, como vocês têm feito. Quero saber se vocês têm alguma ferramenta que mede a eficiência dessa abordagem de vocês, se vocês têm algum índice, se vocês têm qualquer coisa que consiga mostrar, olha, está funcionando, precisa agitar nesse ponto, precisa agitar nesse outro. Qual seria? Essa é uma pergunta crucial, Marcelo. E eu até mencionei isso, a importância da gente ter diagnósticos que possam produzir evidências a respeito do sucesso ou insucesso das estratégias de ensino que a gente está propondo. Existem alguns diagnósticos internacionais que a gente utiliza, que a gente tem utilizado, por exemplo, o FCI, que eu já mencionei, que é um diagnóstico voltado para a mecânica newtoniana elementar. Eu tenho usado também um diagnóstico com a mesma cara, que é o CSEM, que é voltado para a eletricidade e magnetismo, que eu uso na Física por Atividade 2, que é a disciplina que tem por conteúdo esses dois temas, né? Eu usei também na disciplina de termodinâmica e na disciplina de mecânica clássica 2 diagnósticos que foram desenvolvidos. O de mecânica clássica foi desenvolvido por Bethany Wilcox, que era professora na época do Colorado School of Mines, que, enfim, eu conheço já de muito tempo. E na termodinâmica, um diagnóstico desenvolvido por David Meltzer, que é professor da Universidade do Arizona, que são dois diagnósticos que eu converti para o português e, enfim, fiz algumas adaptações, sempre discutindo com quem tinha desenvolvido o diagnóstico pela primeira vez, e fazendo as adaptações necessárias para o nosso tipo de ementa, que não é exatamente igual àquele do local original. Então, nós temos alguns diagnósticos que a gente tem usado. Tem um também de física moderna, que eu também usei quando dei essa disciplina, também produto do professor Finkelstein, lá do Colorado. Então, tem alguns diagnósticos, Marcelo, mas ainda há muito o que fazer. E eu, pessoalmente, ainda tenho dúvidas a respeito
da validade de alguns desses diagnósticos. Eu os uso, né, porque não tenho nenhuma alternativa, mas eu acho que, pelo menos o de termodinâmica, do David Meltzer, ainda está carecendo de uma validação mais sistemática. Isso, aliás, é um dos trabalhos que eu pretendo fazer em breve. O David também é colaborador meu, enfim, a gente colabora num outro assunto, e eu estou aqui tentando ver se eu consigo passar um tempinho lá com ele, para a gente trabalhar na validação desse diagnóstico. É um tema que eu acho fascinante e não é um tema simples, né? A validação do FCI, por exemplo, desses todos que eu mencionei, é o mais, digamos, o mais aceito, né? Há outros que eu não estou mencionando aqui que também podem ser usados, como o Baseline, que é um outro também voltado para a mecânica newtoniana. Enfim, esse é um universo, Marcelo. Se você quiser, eu posso te mandar algumas referências para você dar uma olhada. Mas é um universo e é um campo de pesquisa extremamente fértil e difícil. Não sei se eu respondi a sua pergunta, enfim. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Eu gostaria, depois, acho que eu vou colocar o meu e-mail aqui no bate-papo, se eu puder me mandar. Eu vou começar a ler um pouco sobre o assunto e tentar implementar a matéria. Deixa eu inverter essa mão aqui, Marcelo. Eu vou pedir ao Crispino para divulgar. Eu faço essa mediação. Tá? Pode ficar tranquilo. Você toma a iniciativa, tá, Marcelo? Tá certo, tranquilo. Okay. Pode deixar que eu faço esse meio campo aqui. Tá, legal. Então, vamos dar prosseguimento. Tem alguns registros aqui no nosso chat, né? A professora Ângela Clautal. Jorge, muito obrigada pelo seminário e também por ser responsável pela formação de vários alunos aqui da UFPA e do Brasil. O Antônio Duarte, parabéns, Jorge, por sempre nos inspirar. E, claro, muitíssimo obrigado por iluminar esse momento tão complexo no ensino. Um grande abraço. Claro que se a Ângela e o Antônio quiserem se manifestar por áudio, é só ligar o microfone e soltar a voz. Oi, Jorge, tudo bom? Oi, Ângela. Ângela. Poxa, muito obrigada pelo seminário, ótimo. Que bom que você gostou. Eu gostaria de fazer o agradecimento público, porque quem trabalha em universidades periféricas, como a UFPA, já tem vários professores bons, mas às vezes no semestre os alunos... Algumas disciplinas não são tão boas, e eu brinco com os alunos que eles não têm mais desculpa. Vai lá e assiste a aula do Jorge, que você vai ter que ter boa formação, né? E realmente tem contribuído bastante. Mesmo depois que eles fazem os cursos, eles querem assistir para aprofundar e assim partir, e até se inspiram para depois que forem ser professores. Eu já tenho aluno pós-doc que se inspira com as suas aulas, para concurso, inclusive. Olha só. Então, muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Ângela. Deixa eu aproveitar esse comentário da Ângela. Eu botei no chat um link para um vídeo onde eu faço uma apresentação da disciplina Física por Atividades, que é aquela que tem os grupinhos e tal, que é a mecânica newtoniana, que é a disciplina que os nossos alunos fazem aqui no primeiro período. Eu estou, inclusive, me oferecendo para diversas outras instituições e também para a Federal do Pará, assim que possível. Quem sabe vocês não me levam aí para fazer uma oficina presencial com essa disciplina, levar o material e fazer a oficina com os alunos, para vocês verem de que maneira ela funciona na prática. Puxa, acho que isso pode ser uma coisa legal. Maravilhoso! Pode contar que já está, vamos agendar. Acabando esse período aí terrível dessa pandemia, nós vamos agendar sim, vai ser ótimo. E eu aproveito e revejo Belém, que cidade tão linda, né? Eu botei aquela foto lá no início. Aquele lugar é um lugar mágico, o Museu Geld, outro lugar mágico. Enfim, vocês têm um privilégio. Essa cidade que vocês moram aí é realmente uma joia amazônica. Sensacional. Ela é bonita, só precisa estar com comandantes melhores, só isso. Bom, isso não é só ela, não. É verdade. Legal, vamos programar sim, vai ser um prazer. Legal. Obrigada. É isso aí. Bom, se falar em cidades privilegiadas, você também não pode reclamar, né? Porque Niterói é uma cidade realmente maravilhosa e, né? Mas vamos em frente. Felizmente, a gente tem um futuro promissor aqui. A gente, em Belém, temos aqui
assim, tivemos nessas eleições um grande progresso, na minha visão. Mas vamos deixar a política de lado. Eu também concordo com você. Edmilson, isso aí. Exatamente. Isso aí. Acompanhei de Como eu não perto. sou a mediadora, eu posso dizer que estamos na torcida por dias melhores. É isso aí. Bom, tem aqui alguns comentários, tá certo? O Renan Magalhães, excelente, aprendi muito com os cursos disponibilizados no YouTube. O Rony Silva diz, parabéns pelo seminário, professor Jorge, excelente apresentação e por ter contribuído para a formação de bastantes alunos pelo Brasil com as suas videoaulas. Muito obrigado. O Paulo Murilo registra aqui, parabéns, maravilhosa apresentação, como sempre, e assina conjuntamente por ele e pela professora Suzana. Então deixa eu parar um pouquinho, vocês não sabem, talvez, né? Murilo e Suzana foram meus orientadores. Que beleza. É isso aí, que bom que também virtualmente, também esse encontro virtual proporcionou também esse encontro de vocês aí, nesses tempos de isolamento. Olha aí, ligaram aí o microfone. Se ligar a voz, fica registrada a sua câmera, Murilinho. Dá uma palavrinha aí que... Eu não sabia que estava tudo desligado, eu não posso confiar no Murilinho. Oi, Suzana, oi, Murilo, que legal. Bom ver vocês. Realmente. Eu não sei se eu posso falar isso, né? Quer dizer, mas, enfim, como eu costumo, né? Quer dizer, ser traído pela minha boca, né? Tanto no sentido da saída quanto no sentido da entrada, né? Eu sou um comilão, né? Que preciso me controlar, mas o Murilinho me revelou que a professora Suzana realmente já não está mais, assim, prestigiando com muita frequência os seminários e que hoje certamente abriria uma exceção por você. Então, olha, eu acho que você deve se sentir realmente lisonjeadíssimo, viu? Mas já estou. Aliás, não sei se você sabe há quanto tempo a gente se conhece, né? Eu conheço algumas histórias pelo Bechara, que não pode... mas eu acho que é melhor a gente manter a linha mestra aqui. Deixa eu, então, fazer... Não sei se alguém mais quer se manifestar, senão eu vou partir para as perguntas. Fiquem à vontade. Professor Murilo, professora Suzana, o microfone está franqueado para vocês a hora que vocês quiserem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu queria dizer, antes de mais nada, quer dizer, pegando carona no que a Ângela falou, né? Quer dizer, eu já ouvi de alguns professores que eles estão agora adotando as suas aulas para implementar a técnica da aula invertida. É o seguinte, você vai lá, assiste às aulas do Jorge, né? E aí a gente vem aqui só para tirar as dúvidas. Mas, assim, realmente, alguns colegas nessa pandemia, né, ficaram muito, digamos assim, estimulados a gravar seus cursos e tal, mas muitas vezes, quando esbarram na internet do material da sua qualidade, muitas vezes isso funciona como um anti-estímulo. Mas é isso aí, a gente tem que, né, quer dizer, se empenhar para chegar nesse nível. Agora, por outro lado, Crispino, o que eu ouço muitos comentários dos alunos é que o Science Hub veio para democratizar o conhecimento, né, a nível científico, e essas aulas no nível do professor Jorge veio para democratizar o ensino, né, de alta qualidade. Isso é muito importante, eu acho que para o Brasil, com certeza. Concordo plenamente. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, eu tenho aqui eu tenho que me controlar aqui, senão... né, para não monopolizar, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria colocar para você a seguinte dicotomia, quer dizer, a seguinte duas realidades, a realidade do professor nato e a realidade do professor por formação. Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque tem vezes que, quando você olha uma aula, ou quando você olha um comportamento de um professor, você diz, aquele sujeito tem talento, tá certo? Agora, tem aquele professor que não necessariamente tem, tá certo, mas que essa aptidão natural, mas que por formação, tá certo, ele chega muito longe. Então, quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho desse componente e aproveitando, eu sei que nós assistimos juntos essa exposição, né, eu daqui de Belém, você aí de Niterói, a apresentação do professor Carl Wyman, né, que era aquele webinário, tá certo, inclusive, que você comentou
né, a sua passagem por lá e tudo, e que ele falou, quer dizer, olha, veja, não significa simplesmente que uma pessoa, aquela pessoa que nem o professor primário, né? Quer dizer, ele gosta de criança, ou ela gosta de criança, vai ser um bom professor. Quer dizer, colocar um pouquinho essa questão, a questão do suor, a questão, né, do triângulo lá, quer dizer, o que é mais importante, né? Um triângulo normal ou um triângulo invertido? Uma cabeça grande, né? Quer dizer, muitas horas de estudo. Que você falasse um pouquinho, assim, na sua opinião sobre isso. Esse é um tema interessantíssimo, Crispino. Eu acho que, inclusive, ele não se esgota de forma nenhuma em 5 minutos de conversa. Eu acredito que, fora casos muito excepcionais, é possível a gente construir processos de formação de excelentes professores. É claro que você tem aquelas pessoas que têm um talento inato para se comunicar, mas isso aí está muito mais ligado à maneira expositiva da gente ensinar, não é? Você tem uma ideia, quando eu comecei a dar aula, na verdade, a primeira turma assim, regular que eu tive foi num cursinho vestibular. Eu tinha 17 anos e era gago. Nada pior do que um professor expositivo para uma turma de 80 e tantos meninos no vestibular e gago. Por que me escolheram para ser professor? Porque eu era um bom aluno. Quer dizer, naquele momento, o que pesou foi que eu dominava o conteúdo. E o fato de eu saber transmitir esse conteúdo, ou produzir um ambiente no qual o estudante pudesse aprender coisas a respeito daquele conteúdo, não era importante, né? E eu acho que cada vez mais a gente está indo nessa direção, na direção de entender que não basta só você ter um bom domínio daquele conteúdo que você está encarregado de ensinar. Você tem que entender de que maneira você vai produzir um ambiente no qual o seu aluno se sinta motivado e se sinta competente o suficiente para absorver o conteúdo que você quer transmitir a ele. Então, isso aí, quando a gente pensa agora num ensino focado na atividade do estudante, veja, a gente se liberta um pouco dessa síndrome do cara que é bom comunicador, não é? Porque isso não é mais a coisa mais importante. A coisa mais importante é ele produzir um ambiente no qual, sob a orientação dele, o estudante vai ser conduzido a pouco a pouco, dominar um conteúdo, né? Então, o talento inato de um expositor já não é mais tão crucial, acredito eu. Claro, isso é uma crença minha, né? E eu atuo dessa forma enquanto formador de professores. Como você mencionou lá na sua apresentação, desde que eu voltei lá dos Estados Unidos em 2015, essa tem sido a minha dedicação principal: formar professores, construir ambientes nos quais esses licenciandos possam se aprimorar nessas estratégias de ensino que a gente tem visto, tem evidências suficientes para garantir que elas são mais eficazes do que as estratégias, digamos, convencionais. Então, essa tem sido a minha orientação. É claro que, volta e meia, você esbarra em casos que são um pouco mais difíceis, mas eu acredito que, fora casos muito, muito fora da curva, a gente é capaz de produzir professores de muito boa qualidade, mas a gente tem que pensar nisso. A gente não vai nascer espontaneamente, não é uma geração espontânea. Geração espontânea é para aquele cara que é inato que você mencionou, né? O que a gente tem é que produzir currículos de formação de professores que privilegiem esses aspectos. Então a gente diz, ensina física 1 para o cara está pronto para dar aula no ensino médio. Coisa nenhuma. Como é que ele vai dar essa aula? Como é que ele transforma aquele conhecimento num conhecimento pedagógico a respeito desse conteúdo? Qual é a pedagogia que ele vai usar para aquele conteúdo? Em que circunstâncias essa pedagogia vai ser melhor utilizada? Com que tipo de aluno ele pode usar uma ou outra pedagogia? Então, ele tem que dispor desse ferramental, que é um ferramental ao qual a gente não dava muita atenção há um tempo atrás, né? E que agora, na minha opinião, está se tornando cada vez mais premente a gente focalizar essas ferramentas
E aí tem um problema, né, Crispino? A gente não sabe. A gente não sabe ensinar esse professor. A gente vai ter que aprender também. Daí eu acho a importância da gente ter profissionais que se dediquem ao ensino de física dentro das nossas instituições e estabelecer alguma conexão com as faculdades de educação mais produtivas do que elas têm sido até hoje. Infelizmente, a nossa faculdade de educação, de uma forma geral, ela é um pouco avessa a esse contato mais estreito com as áreas disciplinares, né? Avessa talvez não seja um bom adjetivo. Nós temos dificuldade. Nós não falamos a mesma língua. E aí temos dificuldade de coordenar os esforços entre nós, físicos, e a formação e a Faculdade de Educação, para juntos produzirmos um currículo que, ao final, vai nos dar professores de excelente qualidade. Ok, muito obrigado, então, Jorge. Registrar aqui alguns comentários. A Tainá Guimarães, obrigado pela oportunidade, excelente contribuição. O Jefferson Alves Rodrigues, aqui bolsista daqui do Laboratório de Demonstrações, parabéns, professor, por sua apresentação, vai me ajudar muito em um trabalho de propostas alternativas de ensino de física e também me ajudou muito pela sua excelente apresentação. O Juan Lucas Souza Lima quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, Juan? Mande brasa. Aqui. Bem, boa noite, gente. Professor Jorge, não tenho nem mais o que agradecer. Eu peço que está todo mundo aqui querendo agradecer por toda a sua influência. Eu, de fato, eu conheci o canal Sei Mais Física quando eu estava na oitava série, em 2011. Quando eu assisti essas aulas de cinemática, as aulas de eletrostática, então, tinha uma grande influência. A minha pergunta já vai ter a ver com o último comentário que o Hélio mandou. A gente faz parte de uma iniciativa, não é da faculdade, foi uma iniciativa de um professor e alunos. A gente chama de Clube do Problema, que seria meio física em atividade. Uma metodologia um pouco mais ativa, que ela não é necessariamente aplicada nas aulas, é como se fosse uma atividade à parte. Então, a gente se encontrava algum dia da semana e discutia problemas. Então, a gente abriu o Moisés no Incentivar e variava. Cada um podia pegar um problema e apresentava e a gente discutia em cima, dava exemplos a mais e tal. A minha pergunta, e também dando outro contexto, na UFPA existem grupos de estudo de ensino de física, grupos de pesquisa de ensino de física. E os professores que estão envolvidos nisso, eles são quem tentam aplicar na sala de aula mesmo. Então, propor experimentos, propor essa ideia de relatórios mais como se fosse dates, né, de como está o projeto, que é um projeto semestral e tal. E eu percebo que uma reclamação que pode ser até comum de alguns estudantes talvez mais exigentes, ou não sei, que essas metodologias que tentam ser mais efetivas, de fato, elas podem esbarrar na questão do tempo, por exemplo. Como eu posso abordar, digamos, um curso clássico de mecânica, usando essas metodologias, usando um Clube do Problema, por exemplo, a gente demorou mais de um ano para terminar o livro do Moisés e quase 2 anos já, de fato. E agora a gente já iniciou o volume 2, agora que a gente começou o volume 2. E um professor que passa experimentos, e um professor que, né, como é que vocês encaram essa espécie de dicotomia, assim, entre qualidade, mas tu tem que encaixar no cronograma da faculdade e tal? Excelente pergunta, Juan, excelente pergunta. Este é um problema que tem a ver, na minha opinião, com uma deformação bem típica nossa. É curioso quando você tem um contato com universidades de países que estão na nossa frente, do ponto de vista educacional, universitário, né? Você nota claramente uma distinção entre
a maneira como a gente monta nossos currículos e a maneira como eles o fazem. Eu vou exagerar um pouco, mas a minha sensação é que a gente monta currículos que têm uma extensão quilométrica e uma profundidade milimétrica. Enquanto que tudo que se conhece hoje em dia sobre a formação do aparelho cognitivo, ela deveria conduzir à formulação de currículos que tivessem outra configuração, que tivessem menor extensão e maior profundidade. A extensão tem a ver com a quantidade de tópicos que a gente aborda num semestre letivo, digamos. Mas a profundidade tem a ver com o nível de cognição que é exigido para a gente dar conta daquilo que a gente definiu como nossos objetivos de aprendizagem, aquilo que eu coloquei na apresentação. Eu quero que o estudante seja capaz de fazer o quê? Aquilo ali é que vai dar profundidade ao conhecimento dele. E por que eu advogo que a gente reduza a extensão e aumente a profundidade? E quando a gente reduz a extensão, na realidade, a gente não está diminuindo a qualidade do ensino. Isso é uma falácia. A qualidade do ensino não está ligada à quantidade de tópicos que a gente aborda. Ela está ligada, sim, à profundidade com que o nosso aluno desenvolve argumentação e raciocínio. A extensão ele pode adquirir em qualquer outro momento. Isso é uma coisa que vai durar a vida dele inteira. Acho que foi o Bechara. Bechara é um professor aqui da UF, recentemente aposentado, muito amigo nosso aqui, do Murilinho, da Suzane e meu. O Bechara me conta que ele teve essa experiência, esse insight, né, da maneira como a gente constrói currículo, comparado com a maneira como outros países o fazem, quando ele chegou na Inglaterra para fazer doutorado, e ele percebeu que ele conhecia muito mais problemas de mecânica newtoniana do que os colegas de doutorado dele, que tinham sido formados na Inglaterra. A quantidade de situações-problema que ele era capaz de reconhecer imediatamente era muito maior. O conhecimento dele era extenso, muitos temas, mas menos profundo do que aqueles colegas que ele estava encontrando. E aí ele descobriu que, na verdade, o importante era a profundidade, e não a extensão, porque a extensão, de novo, você pode adquirir em qualquer momento. A profundidade tem hora certa para você conseguir, e a hora certa é na formação básica do seu aluno, tanto na escola básica mesmo, quanto no ensino de graduação. Então, claro que se eu vou usar metodologias nas quais eu vou gastar mais tempo com alguns temas, eu vou ter que tirar alguns temas mesmo. Eu vou ter que diminuir a quantidade de temas. Eu faço isso sem dó nem piedade. Certo? Claro que a escolha dos temas que eu vou retirar pode ser, né, pode provocar dúvida. Será que eu devo tirar aquele ou esse? Via de regra, eu tento tirar temas que eu considero acessórios, que não fazem parte da linha principal daquela disciplina. Tá? Mas você tem razão. Não tem como a gente produzir um ensino no qual a gente aumente o protagonismo do estudante sem aumentar desmesuradamente o tempo que ele vai dedicar àquela disciplina, que é o problema que eu também mencionei. Você vai ter que reduzir a quantidade de tópicos que você vai discutir. Não tem jeito. Não é? Você não vai inventar tempo. Respondi? Ok. Perfeito. Obrigado, professor. Muito obrigado. Juan é aluno aqui do mestrado do nosso programa de pós-graduação em Física. Muito obrigado, Juan, pela sua pergunta. Obrigado, professor Jorge, por sua resposta. Tem aqui alguns comentários, né? O professor Fábio Jorge, ele agradece aí a sua apresentação. O Hélio Gabriel Barroso foi mencionado, inclusive, pelo Juan, é um amigo do Juan, mas que está ainda na graduação. Obrigado pelas aulas virtuais, professor Jorge, estão me ajudando muito durante o curso, e mencionou essa iniciativa aí desses grupos que se reúnem para estudar. Então, deixa eu aproveitar para registrar que a professora Sônia Frota Pessoa manda um grande abraço para você. Ela foi uma das pessoas que esbarrou aí nesse nosso bloqueio de entrada aqui, infelizmente, né? Mas fica aí o grande abraço. Eu estou aqui na dúvida, professor, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de perguntar para você e falar com você, mas obviamente que a gente tem um canal alternativo para conversar sobre isso, mas
fica sempre à vontade, já que está sendo gravado, né, de deixar um pouco registrada a sua opinião para todas as pessoas ouvirem. Mas eu vou, então, talvez filtrar de todas as perguntas que eu queria fazer, uma que me intriga muito, tá certo? Que é assim, a gente sabe que grande parte das pessoas que escolhem a carreira de licenciatura em física, elas vêm das escolas públicas, tá certo? E as escolas públicas, especialmente em regiões periféricas do Brasil, elas ou não têm professor de física, entende? Ou há professores que cumprem o papel de professores de física, tendo formação em física ou não, mas com uma grande dificuldade de lidar com o conteúdo. Então, aquelas pessoas, muitas vezes, elas entram para fazer um curso de física tendo visto, talvez, 10%, 20%, se tanto, muitas vezes, daquele conteúdo de física do ensino médio. Aí, essas pessoas, com essa origem, elas vão fazer um curso de licenciatura em física, que se concentra numa física, tá certo? Cujo conteúdo não deixa de ser o mesmo, mas visto com uma abordagem matemática bem mais profunda, entende? Com cálculo diferencial e integral e assim por diante. Então, aquela discussão do conceito da física do ensino médio não é feita no ensino superior. Aí, essa pessoa, então, vamos supor que os com maiores habilidades para aquilo passam nos concursos das secretarias de educação e se tornam professores. Tá certo? Aí, quando eles chegam na Secretaria de Educação, ninguém apresenta para ele um planejamento do curso aula a aula. Muitas vezes até justificado pela questão da autonomia do professor, que pode distribuir um pouco na linha do que você falou. Mas, na prática, o que acontece com grande parte dessas pessoas, desse professor, então, que assume uma turma na educação básica, no ensino médio? Ele não estudou aquele conteúdo no ensino médio dele, ele não estudou conceitualmente o conteúdo na graduação dele, e ele vai entrar para uma sala de aula. Claro, aí você pode dizer, mas ele tem que ser capaz, né? Quer dizer, o ensino médio deu, não sei o quê. Aí eu pergunto para você, será que não está na hora da gente repensar a nossa graduação para os cursos de licenciatura para que eles ensinem para esse professor e trabalhem com esse professor intensamente, tá certo? O conteúdo na forma que ele tem que ser ensinado no ensino médio. Se o cara quiser depois fazer uma pós-graduação, ele vai fazer uma complementação para o bacharelado. Quando eu falo essas coisas, alguns colegas tendem a me crucificar. Quando eu falo, porque inclusive a licenciatura curta, o quê? Licenciatura curta? Que absurdo! Nós já deixamos isso, já abandonamos, isso já não existe mais nesse país. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito, por favor. Espírito, acho que você botou o dedo na ferida, né? Essa realidade que você descreve com relação ao perfil do aluno que procura a licenciatura é essencialmente a mesma em quase todo o país. Aqui em Niterói é mais ou menos isso que você está descrevendo mesmo. Nós temos alunos, às vezes eu acho engraçado, já aconteceu de eu ter aluno de primeiro período fazendo licenciatura, eu pergunto, como é que você escolheu física? O cara diz lá alguma coisa qualquer, que ele viu algum programa de televisão. Eu digo, o que você estudou de física no ensino médio? Nada, ele nunca teve professor de física, teve nenhum. Isso acontece em Niterói, que é da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o nosso pressuposto, quando a gente monta o nosso currículo de graduação, ele está errado. A gente parte da pressuposição de que o nosso aluno teve um curso de física no ensino médio. Não é verdade isso. E aí fica uma coisa completamente desconexa, né? Porque a gente vai apresentar, supostamente, ao aluno da graduação, a Física 1 da graduação, o que é? É o mesmo conteúdo que ele viu lá no ensino médio, só que agora com ferramentas de matemática mais sofisticadas e tal. Mas o cara não sabe nem dar sentido ao que ele está fazendo. Então, eu acho que você tem razão, nós temos que reprojetar as nossas licenciaturas do início. E, de certa maneira, a disciplina de Física por Atividades, repito que eu botei o link para você dar uma olhada aí, ela tem esse propósito, ela funciona quase como
a famosa física zero. Durante muito tempo o pessoal fala, vamos botar a física zero antes da física 1 para o cara se preparar para encarar a física 1. A física de produtividades é uma discussão conceitual e principalmente qualitativa sobre os fundamentos da mecânica newtoniana. Alguém poderia dizer, mas isso aí ele devia ter visto no ensino médio. Mas não viu. Aliás, nem o aluno da licenciatura e nem o do bacharelado. Porque, como você descreveu muito bem, a gente forma o nosso aluno, o nosso aluno da licenciatura, exatamente com essa tintura, com essa tintura matemática por cima, e aí ele vai para a sala de aula e ele vai reproduzir aquilo. Então, ele não vai discutir, ele não vai fazer a discussão conceitual, experimental, de fundamentos, não sei o quê, que a gente esperaria que tivesse sido feita no ensino médio. Ele não vai, porque nós não ensinamos ele a fazer isso. Não é? Aí ele vai para lá e a gente fica zangado com ele. O pessoal está chegando aqui sem saber a física elementar. Mas quem formou o professor fomos nós, pô. Fomos nós que botamos ele lá. E botamos como? Desse jeito que você descreveu. E agora? A gente quer que ele faça mágica? Claro, tem alguns que conseguem ultrapassar aqui e ali, fazem uma pós-graduação, se aprimoram, não sei o quê, mas são poucos. A gente tem que formar massa. Para formar massa, eu não vejo outra alternativa, Crispino. A gente tem que baixar a bola e ensinar física direito para essa galera. Isso vai levar tempo, Juan? Vou diminuir a quantidade de tópicos? Vou sim, mas ele vai, pelo menos, ter o rudimento daquilo que é necessário para ele produzir aulas do ensino médio que, primeiro, sejam interessantes para os alunos dele, segundo, que deem algum tipo de formação sobre o significado da ciência, em particular o significado da física, como é que se gera conhecimento em física, né? Ele fazer esse exercício com ele, e para isso não é preciso você ter temas muito sofisticados. Com temas elementares você consegue fazer isso. Só para te dar mais uma informação, você leu aí, fiz um pós-doc na Universidade do Colorado, e quando eu estava lá eu fui contratado como lecturer, o tal termo que eu usei. E aí, é uma sorte que deu na minha vida. E aí o chefe de departamento veio me dizer o que é que eu devia esperar dos meus alunos, né? Então, eu devia esperar, como é que ele selecionava, como é que a Universidade do Colorado selecionava alunos para ingressar, para aceitar. Eles tinham que ter uma formação em matemática elementar boa, assim, saber um pouquinho de geometria, saber resolver sistemas de equações lineares. Tá? Eles tinham que ter bom domínio da língua, saber ler e escrever em inglês, e ter bons hábitos de trabalho. Foram essas 3 coisas que ele me disse. Aí eu falei para ele, e física? Não, física a gente ensina aqui. Eu estou falando da Universidade do Colorado, que é um lugar que tem 4 prêmios Nobel de Física na sua trajetória. 4. Você dizer que essa universidade ela está desprezando o ensino de física é brincadeira, né? Então, se eles fazem dessa forma, por que nós estamos fingindo que não estamos vendo que o aluno está entrando na nossa universidade sem ter um mínimo daquilo que a gente espera que ele tenha? Mas na minha época não era assim. Na minha época, eu já falei isso, nós éramos 400 mil no ensino médio, eu fui científico. Quando eu entrei na universidade, eu já sabia calcular limite, fazer derivado, fazer integral. Eu tinha visto todos os livros do Halliday quando eu entrei na universidade. Mas não dá para comparar isso. Claro, eu tinha só 5 disciplinas no ensino médio, né? E eu era tratado a pão de ló, porque o cursinho queria que eu fosse primeiro lugar no vestibular. E agora? Agora nós não temos isso. Aqui a gente criou um programa novo na pandemia, que é o programa de mentoria. O que é isso? Cada professor que se candidatou a participar desse programa ganhou de presente 4 calouros, para ele cuidar desses calouros, porque na pandemia os meninos não veem os professores, eles não estão circulando pelo Instituto, né? Então, uma referência para eles. Então, eu tinha 4 comigo, fazia reuniões semanais com eles, e aí você vai descobrindo que os meninos chegam aqui sem saber somar fração. Eles não sabem somar fração. Eles não sabem dividir uma fração pela outra. Eu estou falando de coisas absolutamente elementares que, se você não está do lado dele e percebe isso,
Você vai achar que ele sabe e vai embora, calculando o limite de 1 mais x sobre x, elevado a não sei o quê, quando ele vai para infinito, o famoso é. O cara não tem a menor condição de entender aquilo. Então, se a gente não abrir os olhos para isso, a gente vai estar mentindo. É o que a gente está, desculpe, é o que a gente está fazendo. Nós estamos mentindo. Ok, Jorge, muito obrigado. Olha, não foi combinado não, hein? Mas eu queria dizer que realmente acho que falo, assim, pela constância do público aqui, eu quero lhe dizer que o papo está muito interessante, mas nós já chegamos aí em 1h30, eu acho que a gente também tem que respeitar, né? Quer dizer, o limite da coletividade. Eu gostaria de falar outras coisas, o papel desse professor tutor que você falou, a BNCC, que é um assunto que está todo mundo se debruçando nesse momento, aquela espetadinha que você deu, que a pesquisa em física só funciona com o próprio autor, isso aí eu gostaria de saber a sua opinião. Pesquisa mas, assim, ensino de física, mas, assim, na verdade, obviamente, eu talvez abrir um espaço aí para você fazer, talvez, dizer umas palavras finais aí para esse seu público, né, que tanto lhe admira, para a gente poder encerrar. Se você quiser falar algumas palavras. Tá bom, Crispino. Eu tenho que agradecer a você a oportunidade. Eu acho que eu falei isso, né? Desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu me sinto um cruzado. Eu estou numa cruzada. E essa cruzada é tentar convencer meus colegas de que a gente tem que mudar nossos hábitos, a gente tem que mudar a nossa forma de ensinar, a gente tem que mudar a nossa forma de ver a nossa atividade didática, a nossa atividade de formação, e qualquer oportunidade que alguém me ofereça para militar nessa cruzada, eu estou aproveitando. E é claro que, como qualquer outra coisa, eu acho que a gente tem que ter também uma dose forte de autocrítica, né? Quando o Carlos Alberto dos Santos, que é uma figura fantástica, né, diz para mim, pô, Jorge, você foi dizendo esses negócios, foi um barato, os alunos aprenderam muito. Eles aprenderam com quem? Foi com você? Foi você que fez isso com eles? Ou foi outro professor? Pô, foi você que inventou esse negócio? Então, você que desenhou essa forma de ensinar, com você vai funcionar. E se eu for dar essa matéria, não vai funcionar, né? E, claro, é uma ironia que ele está fazendo, claro que também não é... Mas eu tenho que colocar essa coisa, né? A gente tem que aprender a fazer, você não nasce sabendo. Não é por você ter assistido uma palestra de alguém que está fazendo isso há um tempo que você está pronto para também fazer a mesma coisa. Não, se você quiser ir nessa direção, você vai ter que gastar tempo, vai ter que experimentar, vai ter que começar pequenininho, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, participa de um workshop, chama o cara para fazer na sua frente, que é o que eu estou me convidando para ir a Belém, visitar de novo o Museu Emílio Gold, e também fazer uma oficina aí com seus alunos, não é? É isso, a gente, se você se convenceu de que isso vale a pena, então tem que começar a fazer, com pequenos passos, pensar nessa questão do currículo, você já sabe disso. Eu apenas repeti o que você levantou a bola, o goleiro estava fora do gol, eu chutei e fiz o gol, não é? Você sabe disso, você já sabe que você tem que mudar o seu currículo da licenciatura. Agora, tem que convencer seus colegas, porque uma andorinha só não faz, né? Então, a gente tem que convencer os outros. E como é que a gente convence? Um pouco participando desses eventos, mostrando coisas, né? Mostrando exemplos concretos de como é que faz, o cara assistir. Enfim, é isso. Mais uma vez, estou à disposição de vocês nessa minha cruzada. Eu acho que você é outro cruzado como eu. Muito obrigado. Do Exército de Branca Leone aqui. Mais uma vez, pelo excelente webinar. Eu vou pedir, então, a todos que liguem novamente seus microfones para uma salva final de palmas em agradecimento por esse momento maravilhoso que você proporcionou para a gente. Muito obrigado, professor. Obrigado a você.